E em meio a tudo isso, o que fazem os parlamentares brasileiros? Bom, estão enfiados na sua bolha, no seu mundinho, preocupados com a eleição que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. E ali é muito interessante como as grandes diferenças, né, que se manifestam no dia a dia, situação, oposição, aquilo que é normal, embora nos últimos tempos tenha deixado de ser apenas um embate político e se tornou quase um embate existencial de ódio ou de fanatismo, de falta de criticidade, né, de falta de raciocínio e de lógica. Então as pessoas se prostram diante dos seus postes ídolos ali, ou então abominam sem também nenhuma racionalidade. Mas lá dentro é muito diferente. Embora os parlamentares alimentem esse discurso, essa polarização irracional, lá dentro é muito comum, é rotineiro que aqueles que são oponentes incontornáveis, né, irreconciliáveis na política, se aproximem e apoiem, por exemplo, o mesmo candidato para presidir a Câmara ou para presidir o Senado. E nós aprendemos que a Constituição de 88, ela estabeleceu alguns poderes extraordinários, e isso foi ampliado pelos estatutos internos ali, pelos regimentos internos de Câmara e Senado. Então o poder de um presidente da Câmara, um poder do presidente do Senado é algo excepcional. A ponto, como já dissemos aqui, num exemplo extremo, dele engavetar ou dar prosseguimento, por exemplo, a um processo de impeachment na Câmara, para que depois vá ao Senado. Ou no Senado, a pedidos de impeachment de ministros do Supremo. E aquele sujeito, ali, solitariamente, na verdade, decide se a coisa anda ou não, se caminha ou não, se fica na gaveta, se é arquivada, como, aliás, o senhor Alcolumbre arquivou dezenas de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Enquanto o Rodrigo Maia nem tirou da gaveta, nem colocou para votar, nem arquivou pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Deixou para o seu sucessor, que pode não ser aquele que Maia apoia. É claro que Rodrigo Maia, embora num período não tão extenso, ele chega ao poder, à presidência da Câmara, em razão do que aconteceu com Eduardo Cunha. E o Maia aprendeu muitas coisas com Eduardo Cunha, embora, segundo o próprio Eduardo Cunha, não tenha sido exatamente leal na relação entre os dois. Mas o fato é que o Maia depois foi reeleito, conseguiu mais um mandato, queria mais um, não conseguiu, e aí fez uma espécie de gincana, uma coisa muito esquisita, para definir qual seria o candidato que teria o apoio dele, Rodrigo Maia. O fato é que isso foi desgastante. Rodrigo Maia não é um político brilhante, ele é um bom articulador. Ele é um bom articulador, é um cara que sabe conviver bem com diversas facções, diversos partidos, diversos grupos, consegue manter-se vivo, apoiável dentro de partidos distintos, que são oponentes entre si, e ele consegue trafegar ali no meio desses partidos todos. É aquele cara que tem festa de aniversário do PCdoB. Tá lá o Rodrigo Maia. Come um pedaço do bolo, bate palmas, fala da história do partido. No dia seguinte, ele tá lá numa comemoração que ocorre no PSD do Kassab, né? E logo depois no PSL, logo depois no PT, enfim, ele articula bem. Mas não é um político brilhante, de conceitos notáveis e capaz de ter uma visão que os outros só vão entender depois, capaz de antecipar coisas, não é? Ou seja, Rodrigo Maia não é o Carlos Lacerda. E ele acabou provocando desgastes nos seus grupos de apoio quando fez essa gincana, que ao fim levou à unção pelo Rodrigo Maia
de Baleia Rossi, do MDB. E ali parecia assunto encerrado. Esse é o candidato do grupo. Só que essas lealdades dentro do Congresso Nacional, elas são fugazes, né? Então, rapidamente, muita gente se sentiu colocada de lado, muita gente se sentiu até traída, por exemplo, gente que se articulava para ser o candidato do DEM, o partido de Rodrigo Maia, e imediatamente após a escolha do Baleia Rossi, migrou para a candidatura do Arthur Lira, aquela que o Rodrigo Maia não quer que seja vencedora. Mais do que desejar a vitória de Baleia Rossi, Rodrigo Maia anseia pela derrota de Arthur Lira. Pois bem, faltam 3 semanas, basicamente, para esta eleição. E há levantamentos aqui que dizem que, inclusive um da Eurásia Group, junto a líderes de partidos, levantamentos que dizem que Arthur Lira aumentou sua vantagem. Isso aqui é algo irreversível? Longe disso. Retrata exatamente o cenário eleitoral? Claro que não. Porque os votos são individuais e secretos, não é? Então os partidos anunciam, estamos com fulano de tal. Isso não impede que 2, 3, 5, 10 parlamentares daquele partido votem em outro candidato. Não sigam a posição do partido. O voto é secreto e fica por isso mesmo, não é? Então, isso acontece na Câmara e no Senado. A última pesquisa desta consultoria sugere que muitos deputados que manifestam apoio ao Baleia Rossi virarão a casaca e votarão para eleger Lira. Mas é complicado. Como é que é feita essa pesquisa? Deputado, vem cá. Ninguém vai saber. Seu nome não será divulgado. Você vai votar em quem? Olha, nós conhecemos deputados e senadores. Eles não saem falando esse tipo de coisa, não é? A resposta padrão, ou o cara ele tá fechado com o negócio, ele fala, vou votar em fulano e tal. Ou, na maioria das vezes, ele diz, não, vou pensar ainda, vou ponderar, vou analisar as propostas dos candidatos, não é? Essa é a resposta padrão. Então é muito difícil que uma pesquisa destas retrate exatamente o que está acontecendo. A coalizão do Rossi conta com mais partidos endossando formalmente sua candidatura, inclusive o apoio do Rodrigo Maia. Esses apoios não são vinculativos. E a última pesquisa da Eurásia sugere que muitos deputados que manifestam apoio ao MDBista vão votar no Lira. Agora, o Lira poderia ter votos suficientes para vencer uma disputa no primeiro turno. É difícil, porque são 257 votos necessários, ou seja, a maioria absoluta, para garantir a vitória em primeiro turno. A coalizão do governo, segundo levantamentos atuais, teria 260 votos seguros e pode passar de 300 se espalha a expectativa na Câmara, porque aí o cara fala, opa, aquele cara vai ganhar. Aí já começa, já encosta no sujeito, já promete voto, já fala, mas e aí, que ganho com isso? Não é? Porque há a composição da mesa, e isso é muito importante. Há cargos ali cobiçados. Nós já citamos aqui o caso daquele deputado ou senador que é o responsável pela autorização de gastos, não é? A viagem, aquele sujeito que recebe os recibos do posto de gasolina e fala, tá tudo ok, ou que autoriza um deputado a excepcionalmente viajar num avião da Força Aérea Brasileira, portanto viagem paga pelo contribuinte. Então o sujeito tem muito poder e ele se torna ali o cara a ser agradado, né? Aquele que todo mundo faz rodinha para conversar com ele, porque ele é o cara que autoriza a liberação do cheque. Então, há muitos cargos ali que são importantes, além, claro, de comissões. Comissão de Constituição e Justiça, essa é vital, né? E aí o governo quer agradar quem preside a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Ética, até porque quem está na mesa diretora também recebe mais agrados com dinheiro público, mais assessores, mais mordomias.
privilégios, prioridades na hora de escolher, por exemplo, o apartamento funcional, não é? Então, há muitas mordomias à espera de quem compõe a mesa. E tudo isso pesa, além, claro, daquilo que vai além, especificamente, de escolha dos secretários. Ou seja, acenos em relação a determinados temas. Nós dissemos aqui que uma parte do PT ficou encantada com a sugestão do Arthur Lira de viabilizar um novo tipo de financiamento para os sindicatos, que com o fim da contribuição compulsória ficaram, obviamente, em situação difícil. Mas sempre foi mantida a pressão para que o parlamento encontre uma saída, não é? E isso, então, pode levar parte do PT a apoiar o Arthur Lira, embora sempre com dúvidas se o cara vai cumprir aquilo que prometeu, não é? Por exemplo, outro dia falávamos aqui, um tema que o Ronald levantou, da Gleisi Hoffmann, que disse que o Baleia Rossi havia se comprometido, no acordo com o PT, para ter apoio do PT, a colocar para votar pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. No entanto, logo depois, numa entrevista, a Baleia Rossi disse que não é este o momento, não há clima político para isso, etc. Basicamente a mesma posição do Rodrigo Maia. E aí ela já disse que ele provavelmente perderá votos do PT. Já havia um constrangimento. Já havia um constrangimento, porque afinal de contas, o PT não fez revisão da sua posição de que houve um golpe político e jurídico no impeachment de Dilma. E apoiar alguém que trabalhou pelo impeachment é uma incoerência, não é? É uma incoerência. É preciso peroba na madeira para você falar, óleo de peroba, né? Para você dizer que está tudo bem, que aquilo foi esquecido, não é? Que o processo é outro, que agora são outras prioridades. Sim, há outras prioridades. Porém, um acontecimento de ontem dificilmente será esquecido, até porque não se trata apenas de uma discordância, mas de uma denúncia de uma quebra institucional, e por isso a palavra golpe, não é? Da compra de votos para que o impeachment se realizasse. Então, é claro que já havia um certo constrangimento no apoio ao Baleia Rossi, que pode se ampliar com essa declaração da Gleisi Hoffmann. E a Eurásia acredita, obviamente desde seus levantamentos, que a vantagem do Lira cresceu desde dezembro e agora o vê como um claro favorito para vencer, com a coalizão formal de Lira crescendo ainda mais, com o apoio do PSL e potencialmente até do DEM. Uma coisa é certa, parte do DEM votará com Lira. Não quer nem saber da posição do Rodrigo Maia. Vai votar com Lira, porque uma parte do DEM não gostou da gincana e do resultado da gincana promovida pelo Rodrigo Maia. Há vários fatores. Ele começou mais cedo a campanha, ele deu uma vantagem para fazer incursões, isso com o mundo acabando em barranco, e os caras fazendo campanha, viajando inclusive. A liderança desses partidos quer apoiar uma coalizão que se identifique como anti-Bolsonaro, não é? No caso do apoio ao Baleia Rossi. E no fim das contas, haverá gente do PT e deputados que apoiam Bolsonaro e deputados de partidos que, na verdade, apoiam, dependendo da circunstância, dos favores, da caneta, dos cargos. Não me deu cargo, voto contra, me deu cargo, voto a favor, que é uma característica fundamental do chamado Centrão. Então haverá gente votando em Lira em todo esse leque. E no Senado nem se fala. O PDT hoje fechou o apoio ao Rodrigo Pacheco. Significa que todo mundo do PDT no Senado votará no Rodrigo Pacheco? Não. Mas o fato é que, neste momento, o partido que abriga Ciro Gomes e o Partido dos Trabalhadores, o partido do Lula, grande parte ali já manifestou apoio ao mesmo candidato de Jair Bolsonaro. É um mundo à parte. Rodrigo Pacheco tem apoio do Anastasia
tem apoio do PT, tem apoio do PDT, de Ciro Gomes, e tem apoio de Bolsonaro. E tem apoio de Alcolumbre. É uma lógica à parte. Os embates públicos, o ódio incentivado, tudo isso desaparece por interesses específicos, inclusive distribuição de cargos na mesa diretora. É assim no Senado, é assim na Câmara. Na Câmara o embate parece maior, né? Enquanto no Senado a Simone Tebet tenta ser o empecilho maior à candidatura do Rodrigo Pacheco. Esse tudo indica um favoritismo extremo. Se o cara tem voto dos bolsonaristas, dos petistas e dos apoiadores de Ciro Gomes, digamos que é difícil imaginar ele perder essa parada. Ainda tem apoio daquele que ainda está na presidência do Senado, que é o Alcolumbre. Não será fácil para Simone Tebet, não é? E na Câmara é o embate maior. E não dá para cravar, o Lira já ganhou. Não. Até porque as defecções acontecem rapidamente. Se algo desagrada alas, grupos, ou se de repente os caras falam, é o Baleia que vai ganhar, muita gente já corre. É igual Bolsa de Valores, não é? É ali que eu vou ter ganho. Aqui terei prejuízo. E por isso os candidatos não economizam nas promessas. Não economizam. Dá-lhe promessa. Eles chegam, por exemplo, o Rodrigo Maia, para manter seu apoio do PCdoB. Estão lembrados do que ele fez com a carteirinha de estudante, que seria digital? E o PCdoB, que tem há décadas o controle da Uni, falou, não, peraí, você tá atrapalhando, não é? Você está atrapalhando. Se você apoiar esse troço é muito ruim para a Uni, porque isso garante arrecadação, porque seria digital e gratuita. Enquanto que a física é paga e é uma parte da arrecadação da Uni. O Rodrigo Maia não teve dúvidas, abraçou a causa. O liberal de fancaria, né? São os liberais chinfrins, como diria o Graciliano Ramos, que falava dos fascistas chinfrins, comunistas chinfrins, revolucionários chinfrins, e agora temos também os liberais chinfrins. Aliás, não só nos partidos, mas também no Ministério da Economia, né, Ronald? Também.